O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, se encontrou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para uma reunião de alinhamento. Esse encontro acontece em um momento de muitas definições, das chapas estaduais e das alianças para as eleições de outubro. Vamos acionar o Misael Mainetti, nosso repórter, tem acompanhado, inclusive, essas articulações, vai trazer os detalhes para a gente. Misael, seja bem-vindo, ótima noite a você. Conta para a nossa audiência, tem informações a respeito desses acenos que Tarcísio de Freitas tem feito em apoio a Flávio Bolsonaro? Conta para a gente. Eles estão de mão dadas, de fotinha e tudo no Instagram e nas redes sociais. Muito boa noite a você, Caniato, e para todo mundo que acompanha os pingos nos is. O senador Flávio Bolsonaro, ele que é do PL do Rio de Janeiro, fez uma publicação cheia de elogios a Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo pelo Republicanos. Nessa publicação, ele escreveu que é hora de pensar em montar um novo Brasil, montar um novo país, e isso vai de encontro com o que Tarcísio de Freitas também fala incansavelmente em coletivas de imprensa, que o PT é insustentável no poder, que não dá mais. Para dirigentes políticos, líderes políticos que falavam, olha, Tarcísio de Freitas, quando vai falar de Flávio Bolsonaro, ele é mais tímido, mas quando ele vai falar de Jair Bolsonaro, ele fala com mais assertividade. E aí agora a gente vê essa resposta, essa foto que diz muito, e a gente tem também um aceno político mais forte, porque Flávio Bolsonaro disse que quer que Tarcísio de Freitas coordene a campanha política dele, mas também falou que isso é uma decisão pessoal, afinal o governador também vai estar num ano de reeleição. Eles se encontraram hoje numa cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, teve uma homenagem para Valdemar Costa Neto, líder do PL, e aí foi onde surgiu essa foto e também algumas das declarações. A gente tem uma fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Acompanhe. Um excelente papo sobre o Brasil hoje de manhã. E às vezes a política perdeu porque não consegue hoje entrar no coração das pessoas, não consegue entender onde está o clamor, junto com o representante do nosso presidente aqui, o filho dele, o nosso senador Flávio Bolsonaro, a pessoa que vai fazer a diferença, a pessoa que vai ser capaz de unir a todos num projeto convergente. Um projeto que nos conecte com uma visão de futuro. Um projeto que nos mostre o caminho da responsabilidade fiscal, porque quem não cuida do dinheiro não cuida das pessoas. Um projeto que cuide das próximas gerações. O encontro foi visto positivamente por lideranças partidárias. Tarcísio de Freitas foi questionado se haveria alguma negociação partidária para ele se filiar ao PL, mas disse que isso não estava na pauta do encontro. Portanto, Tarcísio de Freitas se mantém no Republicanos. Lá atrás eu lembro que Valdemar Costa Neto disse para mim que Tarcísio seria muito bem-vindo no PL. É claro que com toda a aceitação que a gente sabe que Tarcísio de Freitas tem à frente da pasta aqui em São Paulo nas pesquisas, é lógico que ele seria muito bem-vindo, mas isso não estava na pauta, mas foi um dos questionamentos. E entre os questionamentos também, é claro, está quem será o vice de Tarcísio, se é Felício Ramute, do PSD, que hoje também Kassab fez várias menções aí a Tarcísio de Freitas, cheias de elogios, ou se vai ser André do Prado, que é presidente da Lesp, e hoje ele esteve ali reunido, com líderes do PL. É algo que a gente está tentando descobrir também, se continua com o Ramute ou se ele vai partir para André do Prado. Vamos ver, Caniato? A gente vai seguir acompanhando. O Misael tem muitos contatos importantes no WhatsApp e ele conversa o tempo todo com essas lideranças. Qualquer novidade ele vai trazer aqui para a gente na Jovem Pan. Agora, Misael, falamos do grupo mais à direita, tem informações também do grupo mais à esquerda, Presidente Lula marcou um encontro com o ministro da Fazenda e o vice, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, para decidir o futuro da esquerda ou do Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo. Há projetos ambiciosos para o PT aqui no estado, mas quem será o grande nome, hein? Conta pra gente. Pois é, enquanto a gente já sabe que aqui em São Paulo o grande nome é Tarcísio de Freitas, mas a gente não sabe quem é o vice pelo PT, pela esquerda, a gente não sabe nada. A gente aposta
conversando nos bastidores, que é Fernando Haddad, que aceitaria o desafio de tentar o governo de São Paulo, isso por uma pressão do presidente Lula, em outras palavras também, Lula tentando convencê-lo. Já vi algumas pessoas usando a expressão Lula está fazendo pressão em Haddad, e outras pessoas falam, não, Lula está trabalhando no convencimento de Fernando Haddad. O fato é que ele seria essa grande aposta, mas ainda tem o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E esse encontro está previsto para os próximos dias da próxima semana, depois do retorno de Haddad a Brasília. A articulação é justamente para tratar essa estratégia eleitoral para a maior unidade aí da federação, especialmente diante da intenção de Tarcísio para se reeleger ao estado de São Paulo. Lula busca consolidar quem serão estes nomes. Nos últimos dias, Haddad e Lula, eles conversaram sobre o tema, teve jantar no Palácio da Alvorada, mas o ministro insiste que a decisão final ainda não foi tomada e que não houve uma definição durante a recente viagem à Índia. Então você vê, Haddad ainda fica falando, ainda não foi decidido, eu não sei. E Geraldo Alckmin se esquiva ainda mais das perguntas, mas a grande aposta, pelo que a gente percebe, é Fernando Haddad. Então a gente teria aí, muito possivelmente, Tarcísio de Freitas versus Fernando Haddad no governo do estado de São Paulo. Vamos ver o que acontece também, né? Tem muita coisa para acontecer. A gente ainda vai fechar todas essas chapas, né? Até os próximos meses, para depois continuar comentando até as eleições. Caniato? Mas seria uma reedição da disputa de 22, né? E naquela ocasião, Tarcísio, menos conhecido, venceu Fernando Haddad. Mas o que falam nos bastidores é o seguinte: Haddad não quer disputar, Geraldo Alckmin menos ainda. Quem está louco para essa disputa é Márcio França, só que ele está lá atrás na avaliação dos partidos de esquerda. Enfim, vamos acompanhar, muita água vai passar debaixo dessa ponte e o Misael segue acompanhando essas articulações, essas movimentações. Qualquer novidade, Misa, por favor, prioridade aqui em Os Pingos nos Is. Bom trabalho para você. Seguir com os nossos comentaristas, eu vou passar para o Dávila, porque o Dávila acompanha de perto essas articulações. Dávila, em ordem cronológica, então eu vou começar primeiro por Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, essa reunião, esse encontro lá na Assembleia Legislativa, enfim. Parece que a situação já está definida ou bem avançada, fechamento de questão em relação ao nome de Tarcísio, indefinição sobre quem fecharia a chapa, né? Se Felício Ramute, do PSD, de Kassab, ou André do Prado, do PL, ele que preside a Assembleia Legislativa, mas já há um grande acordo com muitas forças importantes. Tarcísio dará o palanque a Flávio Bolsonaro aqui em São Paulo, enfim, duas forças importantes. Quais aspectos precisamos decidir e definir em relação à direita aqui no estado de São Paulo? Aqui, Tarcísio é o maestro da orquestra e está mandando no jogo, e muito bem, deixando claro que é ele que vai escolher o vice da chapa dele, não é nenhuma pressão partidária, e que o Senado, uma vaga é dele, Tarcísio, e a outra vaga é do PL. Pronto. Uma vaga quem escolhe é Bolsonaro, a outra vaga quem escolhe é ele. E o vice quem vai escolher é ele. Não adianta ficar fazendo pressão, colocando prazo, ele vai seguir o rumo dele. E quem lidera as pesquisas e quem é um líder político pode fazer, tem esse luxo, poder fazer na hora que ele achar mais adequado essa aliança e consolidar o nome do vice e do Senado, tanto de Bolsonaro quanto o próprio dele, que o Derrite é um dos nomes aí que a gente já sabe que está forte, mas tem uma segunda vaga do Senado e a vaga de vice. Então, esses que sofrem dessa tensão pré-escolha, é bom tomar um calmante, ficar quieto, porque Tarcísio não tem nenhuma pressa em fazer essas escolhas. Ele aqui está com o palanque consolidado. E, a meu ver, ele deve estar ainda mais feliz com essa escolha do PT. Aliás, eu vou dar até uma dica aqui para a campanha de Fernando Haddad em São Paulo. Não é a palavra amor que o PT tanto gosta de usar? Pois é, ele devia usar o amor. Sabe o que é o amor? É o arrecadador mor da República. Não é uma boa campanha para ele? Arrecadador mor é o cara que mais arrecadou imposto e quer disputar a eleição. Então você imagina que maravilha você poder disputar a eleição contra aquele que teve o maior
foi o pai do maior aumento da arrecadação no Brasil. Não, maravilha? Então fica aí o arrecadador mor da República contra Tarcísio de Freitas. Esse jogo é fácil. Agradecer muito as mensagens da nossa audiência, inclusive o Cláudio Antelo, sempre ligado aqui na programação da Jovem Pan. Agora, deixa eu passar para o Bruno Musa, que também acompanha a política aqui de São Paulo. Você, Bruno, a questão que envolve a chapa mais forte da direita, Tarcísio de Freitas, na disputa pela reeleição, e há uma indefinição sobre quem será o seu vice, mas com o apoio de Flávio Bolsonaro, inclusive esteve. Aí a gente observa na imagem, quem está com a gente na televisão pode observar Flávio Bolsonaro ao lado de Tarcísio de Freitas. Um grupo muito forte, né, que deve inclusive dar todo o suporte para Tarcísio e para Flávio. Pois é, um grupo muito forte. A gente vê, inclusive, peças importantes do próprio Centrão, né? Falando, Ciro Nogueira falou esses dias que poderia vir apoiar o Flávio, tendo algum tipo de condução. Enfim, as peças começam a colocar, digamos, as asinhas para o lado de fora, que no começo eram completamente reticentes ao Flávio, simplesmente diziam que o Tarcísio que tinha que se candidatar a presidente, o Tarcísio ali se mantendo forte. Firme e forte. Claro que tudo pode mudar ainda, mas parece que realmente caminhamos para justamente isso. Então, eu acho que teremos assim esse apoio. O governador Tarcísio, mais uma vez, explicitando aquela lealdade que a gente tanto mencionou aqui. Espero que não fiquem pedindo mais explicações, está óbvio pelos atos que ele já tem mostrado essa lealdade. E o grande ponto aqui que vai ficar é o que a gente comenta no segundo turno, né? Que aí sim, todos que comandam ou que terão alguma candidatura à direita consigam arquitetar essa união em volta do nome, ao que seria hoje, do Flávio Bolsonaro contra um Lula no segundo turno. Parece que, como eu mencionei, que há uma estratégia maior, até uma inteligência política maior, digamos, compreensão eu não diria nem diminuição dos egos, mas compreensão que, se não houver essa estratégia de união, perde mais uma vez. Então, que parece que as peças do jogo estão sendo mexidas de forma muito mais inteligente. E essa inteligência parte para que tenhamos essa união no segundo turno, tanto no governo, tanto como presidente, como essa união agora para São Paulo, nessa chapa que se apoiaria, digamos, em bloco. Então, eu concordo muito, o Haddad seria, digamos, presa fácil nesse sentido. Ele saiu com uma rejeição bastante baixa aqui da cidade de São Paulo. Ele tem uma fragilidade muito grande como ministro da Economia, por ser o número recorde foi de arrecadação, mas ele sabe, por mais que tenha que falar da boca para fora, que cumpriu com o arcabouço fiscal, ele sabe que não cumpriu, que os gastos estão sendo colocados por fora do orçamento, a dívida cresceu de forma brutal. Então, a gente sabe que por mais que ele possa ser um pouco mais ameno do que o Lula, que eu questiono isso, ele foi simplesmente subserviente por completo ao governo e fez aquilo que o governo quer, gastar e gastar. Então, acho que ele tem uma fragilidade muito grande e essas peças começam a se juntar e cada vez mais há uma força. Basta um pouquinho de inteligência e estratégia. Essas eleições, as duas, me parecem muito bem direcionadas. Quem cobre os bastidores do Ministério da Fazenda diz que o ministro está muito desanimado com a possibilidade de disputar o governo do estado de São Paulo. Ele iria para o sacrifício para atender esse pedido do presidente da República, para ter palanque aqui em São Paulo, mas no fundo muito desanimado com essa possibilidade, porque como vocês já disseram aqui várias vezes, disputar com Tarcísio na cadeira, assim, muito difícil, praticamente impossível. E ele iria para a quarta derrota, ou seja, disputaria a quinta eleição, acumulando 4 derrotas consecutivas. Antes de passar para o Mota, só deixa eu fazer um registro. Essas imagens foram capturadas durante uma sessão solene, uma honraria concedida a Valdemar Costa Neto. Isso aconteceu na Assembleia Legislativa, inclusive geração de imagens da TV Assembleia. Você, Mota, uma sinergia importante, né, entre Tarcísio e Flávio. Parece que as coisas já estão bem definidas, bem avançadas. Fala-se, inclusive, que Tarcísio puxaria para si a coordenação da campanha de Flávio aqui no estado de São Paulo. Enfim, parece que vão jogar fácil aí. Vamos ver. A política tem muita surpresa. Eu sempre lembro aqui da insegurança jurídica que predomina no Brasil.
apesar do Flávio estar fazendo uma campanha exemplar. Eu acho que Flávio está muito bem orientado, está muito ciente da mensagem que ele precisa passar. Eu acho que esse alinhamento com o Tarcísio pode fazer uma diferença muito grande, não só para a campanha, mas para o Brasil. Quem sabe isso não ajuda a diminuir um pouco o meu ceticismo, injetando um pouco de sangue novo na política, né? Porque a política brasileira era resumida nessa decisão do PT da eleição de São Paulo, né? Não interessa se a pessoa tem ou não capacidade, competência. O negócio é entrar lá para ver se dá resultado. Agora você imagina uma pessoa que teve a tarefa de ocupar um cargo que havia sido ocupado antes por Paulo Guedes. É tipo assim, o Milton Friedman saiu de um cargo e aí chamam você. Aí você, peraí, quem estava antes aqui era o Milton Friedman? Não, olha, muito obrigado, eu acho que não dá para mim não, eu vou fazer outra coisa. Mas não, colocaram ele lá. E o resultado é isso que a gente está vendo, né? Coisas inacreditáveis acontecendo na economia. A última foi esse aumento de alíquota de imposto de importação para equipamentos essenciais para a geração digital. CPUs, placas de vídeo, placa-mãe, equipamentos que tinham imposto de importação com alíquota de 0% a 2%, em alguns casos subiram para 20%. Para você imagina um país que acha que vai resolver os seus problemas, que acha que vai beneficiar a população, aumentando o imposto sobre coisas essenciais que o país não produz. Então esse é sempre o jogo da política brasileira. Quem sabe agora, com esse entendimento, com essa aliança entre Flávio e Tarcísio de Freitas, essa nova política, essa nova forma de enxergar o Estado não ganha impulso. Pois é, deixa eu só passar para o Bruno Moza, porque quando a gente olha para o desafio do PT, né, do presidente da República, em montar um palanque competitivo em São Paulo, primeiro, para fazer bancada e para dar suporte a ele nas muitas agendas que com certeza ele terá ao longo da campanha eleitoral aqui no estado de São Paulo, há quem defenda, viu, Moza, que Haddad não seria o nome mais adequado, que o presidente poderia rever, inclusive, a sua convicção de lançar alguém do Partido dos Trabalhadores e deveria ceder um pouquinho, mas entregar esse cargo, essa candidatura, melhor dizendo, para o PSB. O PSB de Márcio França e também de Geraldo Alckmin. Porque entendem que Geraldo Alckmin ainda é uma figura que guarda alguma conexão com parte do eleitorado do interior, um eleitor mais conservador, muito ligado ao agronegócio. Haveria aí um recall positivo das administrações do PSDB. Alckmin foi governador por 3 ocasiões. E aí apostam que essa seria uma estratégia mais acertada. Não sei se para a vitória, mas pelo menos seria um nome mais competitivo. Você acha que o eleitor faz essa distinção entre siglas? Se não está no PT, não é tão à esquerda assim. É Geraldo Alckmin, poxa, ele já foi governador. Tá aí, pode ser uma boa figura. Acho que sim. Mas dá uma olhada nesses números aqui, Caniato, que interessante que eu vim puxando. Olha o tamanho do PT hoje, no poder local e nacional, tá? 3.130 vereadores, 5,4% do total. 252 prefeitos, 4,5% do total. Um prefeito de capital. Em São Paulo, são 4. São 4 cidades aqui. Estou falando em poder local e nacional, tá? 67 deputados federais, 13%. 4 governadores, 14,8%. 9 senadores, 11% do total. Traçando uma média de tudo isso que eu falei, a média simples, nesse caso, fecha em só 9% do poder político no Brasil, hoje com o PT. Ele é uma fração do que ele foi anos atrás. Isso coloca o PT no lugar do que muita gente se recusa a enxergar, que é um partido de nicho.
de público específico e dependente de um único ativo, que é o Lula. Então, faz todo sentido se ele vier a desistir do nome do Haddad, porque marcar presença com um nome que ele sabe que perderá, realmente é rifar um ministro, como você muito bem falou. Perder 4 de 5 eleições, que belo número, hein? Isso significa que ele precisa de uma estratégia melhor. Só que a estratégia melhor passa justamente por outro partido, que é o que eu acabei de mencionar nesses números. O PT hoje, no âmbito nacional, se ele não tivesse o executivo na mão, ele é um partido marginal. Repare os números, como eu falei, 9% do poder político no Brasil. 9%. É que, claro, durante esse século, foram 2 do Lula, 2 da Dilma e esse agora, são 5 mandatos de executivo. Mas no contexto nacional, 9%. Então, ele tem aqui, ou ele coloca o Haddad, que é do partido dele, que ele sabe que vai perder, ou ele coloca de um outro partido, que mesmo colocando de outro partido, como você muito bem falou, por exemplo, Geraldo Alckmin, ele vai perdendo a hegemonia do próprio PT. Fica claro que o jogo político, em que o PT depende do Lula, quando o Lula sai de cena, o PT vai minguando ainda mais. Se outras pessoas, mesmo indicadas por ele, por outro partido, começam a perceber que o PT está completamente diminuindo, é claro que o protagonismo dessas pessoas, desses outros candidatos e desses outros políticos em outros partidos, vão deixando de lado o PT. Tudo é um jogo de poder. Então, na minha opinião, o PT está colhendo o resultado de suas próprias ações ao longo dos últimos anos. Uma mentalidade engessada, que não quis se adaptar e continuou velho. Ou seja, um partido com ideias mofadas. E isso começa a fazer preço. 9% do poder político nacional. Rapidamente, só para fechar, quero só questionar o Dávila em relação a um aspecto dessas articulações para o governo do Estado. Dávila, havia uma dúvida em relação ao Partido Novo, né? Parece que já há uma definição. O Partido Novo fechou questão, não deve lançar candidato ao governo, já há uma definição sobre candidato ao Senado Federal. O que você poderia compartilhar com a gente? O Partido Novo ontem se reuniu com o governador Tarcísio e disse claramente que vai apoiá-lo à sua reeleição e não vai lançar candidato ao governo do Estado. Quanto ao Senado, o deputado federal Ricardo Salles é hoje o pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo. Então, o Partido Novo tomou uma atitude, ao meu ver, correta. Apoiar Tarcísio, que está fazendo um bom governo, e focar a atenção na eleição da sua bancada de deputado federal. Este é o desafio do Partido Novo. E o Partido Novo está concentrado em superar a cláusula de barreira nas eleições de 2026.